A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Chegamos ao primeiro dia dos 10 dias de oração, 22 de fevereiro, quinta-feira. E o primeiro tema é Vencendo o Engano. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22, verso 14: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Aleluia! Ao longo da história, principalmente na época da Idade Medieval, vemos que pessoas foram mortas por amor à verdade, por amor à palavra de Deus. O caso, por exemplo, de o João Hus se convenceu de que a igreja da Boêmia precisava de uma reforma e duas coisas eram necessárias para que isso ocorresse: expor as verdades bíblicas e, no caso, a segunda coisa relacionada a isso provocaria uma forte oposição à igreja de Roma, porque a igreja católica da época dominava as mentes, dominava o mundo, escondia a Bíblia do povo. Consequentemente, o povo era iludido por esses líderes romanos, E pessoas se levantaram ao longo da história para combater as heresias do papado. E no caso de John Hus, em 1415, ele foi amarrado a um poste e queimado vivo por conta da verdade, por não abandonar a lei de Deus. A lei de Deus, que é uma expressão da sua natureza divina, é uma personificação do grande princípio do amor. Por isso o fundamento do seu governo do céu e da terra, por isso os mandamentos de Deus, a essência e o fundamento é o amor. E quando esse princípio domina o coração, o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. E a promessa do novo concerto, da nova aliança é cumprida. Hebreus 10, verso 16: Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida, A obediência. Nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado, como está escrito no livro Caminho a Cristo. Nós somos chamados à obediência por nosso Criador, pelo doador da lei, Se a gente for analisar tudo na natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio de sol até os mundos nas alturas, encontram-se debaixo de leis. E a obediência a essas leis é que garante a harmonia do mundo natural. Da conformidade com esses princípios depende o bem-estar do universo. E com certeza nosso do mundo não seria diferente. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei do nosso Deus. Se não for assim, Satanás não poderia ter sido expulso do céu, Porque não haveria pecado. Sem lei não existe pecado, Os pregadores mentirosos, eles afirmam que a lei foi dada apenas no Sinai. Mas isso é uma mentira, isso é uma heresia, Como dito, se não existisse lei, Satanás não teria sido expulso do céu, Ele não existiria pecado. Por isso é importante, Deus nos chama para estudarmos e restaurarmos a verdade que foi pisada pelo chifre pequeno, como está relatado lá em Daniel capítulo 7 e Daniel 8. E Deus confiou a seu povo uma obra a ser executada na terra, A mensagem deve ser levada, a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, E Cristo, a nossa mente deve ser levada ao que Cristo está fazendo no santuário, Que é a expiação por seu povo. E diante disso, a reforma do sábado deve ser levada adiante, porque foi a brecha na lei de Deus que precisava ser restaurada e que vem sendo restaurada pelos adventistas do sétimo dia. Por isso é necessário que essa mensagem seja pregada. E o povo de Deus, os habitantes da terra, precisam receber essa advertência. E o povo de Deus precisa purificar sua mente pela obediência da verdade e se preparar para estar sem falta diante do Salvador, diante da sua vinda. Contudo, só é possível guardar a lei de Deus se Cristo estiver santificado em nosso coração, se recebermos o poder do seu Espírito Santo, porque Jesus é o único capaz de nos abrandar o coração e nos levar à obediência.
Ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. A vida e a morte de Cristo em favor do ser humano tinham por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus, comunicando-lhe a justiça que satisfizesse as reivindicações da lei e encontrasse aceitação por parte do Pai. Sempre foi o propósito de Satanás invalidar a lei de Deus e deturpar o verdadeiro significado do plano da salvação. Satanás tem imposto ao mundo o engano de que Deus aboliu sua lei e lançou fora seu padrão moral, invalidando assim sua santa e perfeita lei. Caso houvesse feito isso, Jesus não precisaria ter vindo, Mas, ao invés de proclamar a abolição da lei, a cruz do Calvário proclama seu caráter imutável e eterno. A lei de Deus não pode ser mudada. A lei de Deus é perfeita, como diz o salmista. E Satanás hoje, ele tem seus súditos que andam com a Bíblia na mão, pregando contra a lei de Deus. Impressionante. Alguém andar com a Bíblia na mão, realmente para pregar contra a palavra de Deus. Hoje, o chamado de Deus é para a fidelidade à sua palavra. O inimigo tenta convencer que as verdades de Deus não são tão importantes e que podemos substituir a revelação divina pelo raciocínio humano. Por existir tais pregadores, por exemplo, que ensinam que a lei de Deus foi abolida, é que existem pessoas, digamos assim, ousadas em afirmar que a Bíblia tem que ser revista. É por existir pregadores assim. Eles são incoerentes. Temos que decidir a cada dia ir à presença de Cristo e permitir que Ele nos faça vencedores e obedientes diante da sua lei e deixarmos a palavra de Deus penetrar profundamente em nosso coração. Nós não podemos edificar nossa fé nos nossos sentimentos. Tem gente que diz, eu acho, eu sinto isso, só que tudo tem que ser provado de acordo com a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus é capaz de nos mostrar com segurança o que é verdade e o que é engano. Somente ela é capaz de nos manter na direção certa, rumo ao lar. Certa vez eu estava vendo um apóstolo dando explicação de como identificar um falso profeta. Ele não usa a Bíblia. Ele usou uma história de um relógio e ele disse que se ele fosse um falso profeta, ele não estaria durando aí mais de 40 anos de ministério. Obviamente que esse não é o teste para se conhecer o que é um falso profeta. O teste está na Bíblia. E um dos testes é se ele guarda os mandamentos de Deus. Se ele não guarda os mandamentos de Deus, ele não é um profeta verdadeiro. Então eles tentam enganar as pessoas através de argumentos que não se sustentam de acordo com a palavra de Deus, e muitas pessoas são enganadas. No motivo de oração de hoje, para honrar a Deus por meio de uma vida de obediência à sua palavra, pelos líderes da igreja mundial e local e por 5 amigos de oração, que pode ser familiares, colegas de trabalho, etc. Na oração, nós devemos começar com agradecimento e louvor, depois a confissão, depois orar conformidade com a palavra de Deus, interceder e também fazer nossos pedidos pessoais. Podemos fazer nossos pedidos pessoais antes e interceder depois, mas é interessante essa organização: agradecimento, louvor, confissão, intercessão e pedidos pessoais, ou pedidos pessoais e intercessão. Oremos neste momento. Obrigado, Senhor, porque Teu amor é capaz de me renovar e me transformar. Graças a Ele eu me alegro em Te obedecer e testemunhar do Teu amor ao mundo. Eu Te agradeço também por me resgatar das trevas para a Tua maravilhosa luz. Peço-Te perdão, pois nem sempre dou atenção à Tua palavra e obedeço à Tua lei. Às vezes deixo de exaltar Teus princípios diante dos outros e oculto os meus pecados. Necessito do Teu perdão e poder para ser fiel e leal a Ti e ter prazer nas coisas celestiais. Tu disseste, Senhor, se me amares, guardarei os meus mandamentos.
Manifesta, Senhor, o teu poder em minha vida, para que eu te ame de verdade e não da boca para fora. Neste momento eu oro também pelos pastores, líderes da igreja e pelos 5 amigos, Senhor, de oração, para que também conheçam a verdade, e aqueles que já conhecem a verdade, que te busquem de todo o coração, entreguem a vida a ti e sejam cheios do Espírito Santo. Rogo-te, meu Deus, santifica-me, me dá um proceder reto em conformidade com a tua palavra. E nas tuas mãos eu entrego, Senhor, as minhas necessidades, a minha saúde, a minha família, as minhas finanças, em nome de Jesus. Amém.